Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de opções binárias da Bitrader. Tá? Eu queria agradecer a todos pelas visualizações aí na primeira aula e queria pedir antes de mais nada para você deixar o like, compartilhar com seus amigos o vídeo. É muito importante a gente atingir o máximo de pessoas possível, tá? Que é esse o nosso intuito, atingir o máximo de pessoas possível e ajudar todos aqueles que querem começar nesse mercado. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver como configurar e entender a plataforma de operações, a IK Option, tá? Como o mercado se movimenta, quais são os tipos de movimento que ele apresenta, como funciona a análise dos candles, tá? O que essas barrinhas aqui representam, tá? Barrinha vermelha, barrinha verde, são chamadas de candles ou velas, né? E no final vamos também ensinar como fazer uma análise das notícias e dos eventos econômicos que vão acontecer no dia para você não fazer nenhuma operação equivocada. Tá? Então, primeiramente, eu acredito que a gente já deixou claro como criar a conta na última aula, né? Criar a conta na IK Option. Então você vai ter que baixar o aplicativo da IK Option, fazer o seu login, tá? Eu até pulei essa parte aqui, porque eu acredito que é bem simples, tá? Essa parte de baixar, instalar o aplicativo. E eu queria mostrar para vocês o layout básico da nossa plataforma de negociações, tá? Então, essa é a carinha aqui da IK Option. Aqui vocês vão ter na parte superior as opções de ativos, tá? Por exemplo, você clicando nesse mais aqui, você vai conseguir abrir a lista de ativos da IK Option, tá? Ela tem aqui opções binárias e opções digitais, tá? Tem a parte de Forex. Você pode operar Forex dentro da IK Option, apesar de não ser a melhor plataforma para isso. Ações, criptomoedas, commodities e fundos. Tá? Todas essas opções ficam disponíveis para negociação aqui na plataforma, mas no nosso curso nós vamos focar nas opções, tá? Opções binárias e opções digitais, que são praticamente a mesma coisa, só muda alguns detalhes de uma para outra. Tá? Então, além de poder escolher o ativo que você quer trabalhar aqui na lista, ó, tem uma lista dos pares de moedas, né, Euro CHF, GBP USD, enfim, todas as outras. Nas opções binárias também, né? Você pode reparar que nas opções binárias sempre vai ter mais pares disponíveis, né? Então você vai poder aqui escolher os ativos que você quer trabalhar, né? Vamos adicionando aqui alguns ativos. Certo? Então vamos supor que a gente separou aqui esses 4 ativos. A gente tem a opção de visualizar eles individualmente, né? Mudando aqui, ó, de um para outro. Tem até umas marcações aqui que eu tinha feito antes, mas vou apagar. Então a gente tem a opção aqui de ver eles individualmente, ou clicando aqui, ó, várias abas, você pode definir um tipo de layout para você trabalhar, tá? Você pode ficar com até 9 gráficos abertos. Então, aí vai depender um pouco do tamanho da sua tela, né, de como você se adequa melhor. Aqui, por exemplo, nós estamos com 4 gráficos abertos. A gente poderia deixar os 4 assim, ó, e monitorar os 4 ao mesmo tempo. Tá? Então, só para vocês verem essa opção de layout mesmo, tá? Eu gosto de ficar com um par só, em análise individual, e aí você vai mudando, né? Vendo os outros pares por aqui. Beleza? Então, além desse layout básico, a gente tem aqui as configurações básicas, tá? Para a gente deixar o gráfico limpo aqui, tá? Eu cliquei aqui, ó, nessa setinha, configurações. Aqui a gente vai ter as configurações de aparência,
Tá? Então, já para a gente já passar isso aqui, eu vou passar aqui, ó, as configurações que eu uso e que eu aconselho vocês usarem, tá? Principalmente nessa parte de aparência e negociação. Então, eu deixo aqui marcado essa opção, posições abertas no gráfico, que aí ela mostra uma linha pontilhada. Sempre que eu faço uma operação, essa linha fica marcada onde a minha entrada foi computada, tá? Então, deixo essa opção ligada. Essas daqui eu acredito que não sejam relevantes, né? Então tem aqui, elas estão desativadas. Linha de preço, tá? Preço atual de largura total. Essa linha de preço eu deixo também, porque ela me ajuda a identificar. Depois eu vou mostrar ali para vocês, mas ajuda eu a identificar o histórico do preço nessa região onde ele está, né? Fica uma linha passando no gráfico. Deixo aqui ativado os alertas e as posições pendentes. Isso aqui, no caso, eu deixo o saldo ocultado, mas você não precisa deixar isso aqui, tá? Suavização de elementos, eu deixo também para ficar uma interface mais bonita na IK Option. Se você desativa essa opção, ela é mais aconselhável para computadores que não são tão bons, tá? E que de repente estejam apresentando algum tipo de travamento aqui na IK Option. Então, além dessa opção, se o seu computador não é muito legal, você pode ativar essa daqui também, a redução de FPS. Tá? Essa configuração aqui, ela vai exigir menos da sua máquina, tá? Do seu processador, ativando ela. Então, essa parte de aparência, né, eu deixo assim. Só para vocês darem uma olhada aqui. Também eu uso esse tema aqui, tá? Que é tudo preto no fundo. Tem uma opção branca, uma opção com um mapa global atrás. Mas essa daqui é a mais limpa. Na minha opinião, é a que deixa o gráfico mais fácil de trabalhar, tá? Aqui na parte de negociação, vocês podem copiar aqui essas opções, tá? A gente deixa aqui a abertura de posições sem confirmação ativada nas opções binárias e nas opções digitais, tá? Fechamento de posições e venda de opções eu deixo ativado na digital apenas, tá? Na conta de treinamento eu deixo as mesmas configurações. E aqui você vai marcar essa parte aqui, é a padrão, e aqui você vai marcar aqui essa nova opção na mesma aba. Tá? Que também é interessante quando você quer realizar uma outra transação ali, uma outra operação no mesmo momento, você não precisa ficar abrindo outras abas, certo? Então basicamente é isso. Olha, aqui nessas outras partes das configurações, vocês podem fazer assim de acordo com o que vocês queiram, né? Notificações e tal. Isso aqui é uma questão mais pessoal, beleza? Então, encerrando essa parte aqui das configurações da plataforma, a gente tem aqui também, ó, as configurações do tipo de gráfico, tá? Tipo de gráfico, a gente tem tipo de gráfico de linhas, né, ó, que é esse tipo de gráfico aqui. Tipo de gráfico velas, que é esse aqui que a gente vai utilizar, tá? Eu trabalho só com um gráfico em velas. Tipo de gráfico em barras, que é um pouco diferente do de velas, ó. Vou pôr de velas aqui para vocês verem, tá vendo? É um pouco diferente. E o Rikin Hash, que é um modelo de gráfico um pouco mais complexo, para fazer análises com ele é um pouco diferente, tá? Então, vamos manter aqui o tipo de gráfico em velas, tá? E aqui a gente tem o período dessas velas. Então, antes da gente falar aqui do período, vamos falar o que significam essas velas, né? O preço de cada ativo, ele segue uma linha do tempo, né? Ó, se vocês repararem, ó, aqui embaixo a gente vai ter essa linha do tempo, ó, 6 de março, 8 de março, 9 de março e assim por diante, tá? Então isso aqui é a linha do tempo do preço do ativo. Esses candles, né, as velas, elas representam o que aconteceu com o preço naquele intervalo de tempo que você definir aqui, tá? Período da vela, tá vendo? Então você pode pôr um período de 1 minuto. No período de 1 minuto, cada vela dessa daqui,
ela vai representar o que aconteceu com o preço no intervalo de tempo de 1 minuto. Tá? Se a gente colocar em 5 minutos, 15 minutos, vai ser a mesma coisa. Certo? Então, vou pegar um candle aqui de exemplo. Ó. Por exemplo, aqui a gente tem esse candle, que é um candle de alta. Tá? Esses candles verdes, eles representam movimentos de alta, certo? Então, o que cada ponto desse candle representa? Por exemplo, a gente vê aqui, ó, onde começa o corpo dele, foi a abertura desse candle. Então, nesse intervalo aqui de 1 minuto, o preço abriu nesse ponto aqui, ó, eu vou até colocar uma linha aqui para facilitar. Ele abriu nesse ponto aqui e fechou nesse ponto aqui, certo? O corpo do candle, ele demonstra onde foi a abertura e o fechamento do preço naquele minuto, tá? Como a gente está no gráfico de 1 minuto. Numa vela vermelha, vai ser a mesma coisa. Ó. Vamos pegar essa aqui como exemplo. O preço abriu aqui, nesse intervalo de 1 minuto, e fechou aqui. Tá? Então, o corpo do candle, ele significa abertura e fechamento do preço. E essas linhas aqui que ficam para cima e para baixo é o que a gente chama de pavio. Tá? O pavio, ele representa a mínima e a máxima que o preço atingiu naquele intervalo de tempo. Tá? Então, ele abriu aqui, fez uma mínima aqui, subiu, chegou a bater aqui nessa máxima e acabou fechando aqui embaixo. Tá? Então, a gente tem abertura aqui, fechamento aqui, mínima aqui na ponta do pavio e máxima na ponta de cima do pavio. Isso vale tanto para candles verdes quanto para candles vermelhos. Certo? Então, basicamente, o significado dos candles é esse, tá? Ele indica o movimento do preço naquele intervalo de tempo, certo? Bom, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui agora o gráfico em 15 minutos, só porque eu já tinha feito algumas marcações aqui para facilitar o nosso entendimento, tá? Então, eu vou ativar essas marcações aqui. Ainda vai chegar o momento do curso onde a gente vai ensinar a fazer essas marcações, tá? Fiquem tranquilos, que é aqui nessas ferramentas gráficas. Mas por enquanto eu vou usar elas só para facilitar aqui o entendimento de vocês. Bom, vamos lá. Vamos falar agora um pouco do movimento do mercado, né? Os tipos de movimento que o mercado tem. Então, a gente pode notar que o gráfico, ele se movimenta sempre em ondas, né? Ele sobe, desce, e assim ele vai fazendo todos os movimentos, sempre formando ondas, certo? Então, a gente tem aqui 3 tipos de movimento, que são os movimentos principais do gráfico. Vão ser eles. Tem movimentos de alta. Tá? Vocês podem reparar ó, que o preço saiu aqui dessa zona aqui de baixo e fez um movimento de alta até atingir esse topo. Tá? Os movimentos de alta, eles são caracterizados por ondas que vão ter sempre os topos e o fundo ascendente. Tá? Ascendente quer dizer subindo, um mais alto que o outro. Tá? Por exemplo, ele saiu daqui de baixo. Se você for notando aqui no meio do caminho, ó, ele já foi demonstrando uma tendência de alta. Ó. Ele fez um fundo aqui, depois subiu mais, fez outro fundo, outro fundo. Esses fundos foram subindo junto com os topos. Então, isso caracteriza um movimento de alta no gráfico. Tá? Ele vai fazendo topos e fundos ascendentes. E a gente tem também os movimentos de baixa, tá? Que é basicamente igual aos movimentos de alta, só que ao contrário, né? Ele vai fazendo topos e fundos descendentes, né? Ele vai descendo, ó, por exemplo. Vou demonstrar aqui para vocês, ó.
ele fez esse topo aqui, aí ele veio e fez esse fundo. Esse topo aqui um pouco mais baixo que o outro e um fundo mais baixo que esse. Aí depois ele chegou ainda a buscar aqui esse topo, mas aí ó, ele despencou e fez um fundo maior ainda. E está continuando nessa tendência de baixa aqui, nesse ativo. Tá? Então, mais uma vez, a gente vê que os movimentos de baixa são formados por topos e fundos descendentes. Eles vão cada vez descendo mais. Certo? E, por último, o terceiro cenário, que é o cenário do mercado lateralizado. Lateralizado ou em consolidação, tá? Das duas formas, tá certo. Você pode falar em consolidação ou lateralizado. Basicamente, nesse momento aqui, ele está apresentando uma certa indecisão de para onde o preço vai. Os investidores não estão nem confiantes que o preço do ativo vai subir, nem que ele vai descer. Então, eles deixam o preço aqui dentro dessa zona de consolidação, até que, em algum determinado momento, ele rompe e faz um movimento. Tá? Movimento de alta ou de baixa. Então, basicamente, são esses três tipos de movimento que o gráfico apresenta. E a gente vai aprender a trabalhar em cima dos três tipos de movimento, tá? Vai ficar para as próximas aulas, mas essa daqui foi só para vocês entenderem que existem três momentos para a gente trabalhar aqui no gráfico, tá? E é claro, aqui a gente está olhando o gráfico em 15 minutos. Então, de certa forma, nós estamos pegando um período de tempo muito grande, né? Ó, por exemplo, esse período aqui ó, vai do dia 26 de janeiro até o dia 3 de fevereiro. Durante todo esse período, o gráfico ficou em uma zona de consolidação aqui em 15 minutos. Tá? Se a gente mudar aqui nesse mesmo trecho o gráfico para 5 minutos, por exemplo, a gente vai ver que dentro desses movimentos ó, vão acontecendo outros micromovimentos. Tá? Então, existem os movimentos macro. Macro são aqueles movimentos que estão relacionados com tempos maiores. Tá? E os movimentos micro, que são movimentos de tempos menores. Tá? Então, eu vou pegar aqui ó, na linha de tendência, vou tentar mostrar para vocês aqui. Bom, aqui ó, aqui a gente tem aquela tendência de alta que foi usada no exemplo, certo? Só que em alguns momentos, ó, dentro dessa onda, analisando em 5 minutos, ele começou uma tendência de baixa, tá vendo? Ó? Essa tendência de baixa, ela é uma micro tendência de baixa, porque na verdade ela está dentro de uma tendência de alta macro, uma tendência de alta maior. Só que como o mercado se movimenta em ondas, muitas vezes a gente vai olhar ele num tempo mais curto, vai ver aqui uma tendência de baixa sendo formada, Só que é sempre importante a gente olhar um tempo maior para entender qual que é o contexto macro do gráfico, E que na verdade ele está no movimento de alta, Então, acho que é só para vocês entenderem mesmo esse conceito de movimentos de tempo maior e de tempo menor. Tá? Muitas vezes a gente não vai observar um movimento tão distante, Por exemplo, hoje é dia 10 de março. Esse movimento de baixa aqui que começou no dia 2 de março, a gente não vai normalmente olhar para todo esse movimento aqui para fazer nossas análises, Porque as análises de opções binárias, elas são feitas com um tempo de expiração de 1, 5 e 15 minutos. Então, você não precisa ter um histórico grande para embasar a sua operação, só que às vezes é bom você ter isso em mente para saber realmente quais são as melhores oportunidades para trabalhar a favor da tendência, tá? Da tendência micro e da tendência macro. Tentar entrar nas suas operações a favor das duas tendências, certo? Porque aí a probabilidade de dar certo a sua operação é maior, ok?
Então, acredito que essa parte dos movimentos aqui do gráfico ficou bem explicada, tá? Qualquer coisa, vocês podem acionar a gente lá no nosso grupo do Telegram. O pessoal que já está lá sabe que a gente tira dúvidas a qualquer momento, não tem problema. Se a gente estiver disponível, a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês, tá? Então, para finalizar aqui a nossa aula, agora a gente vai para a parte de análise de notícias e eventos econômicos. Tá? Vão ter 2 sites que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, que são os sites mais famosos e mais utilizados pelos traders para acompanhar o calendário econômico. Tá? O calendário econômico, ele basicamente vai te informar. Ó, pode ver aqui, ó, a gente está aqui no calendário econômico da Investing. Tá? Ele vai te informar todos os eventos que vão impactar no mercado financeiro naquele dia, o horário que ele vai acontecer, em qual ativo que ele vai influenciar e a importância dele, que é medida aqui nos touros. Tá? Então, ó, se a gente pôr aqui uma notícia que tem um touro apenas, ela tem uma volatilidade esperada baixa. Isso quer dizer que não impacta muito no ativo. Tá? Aí a gente vai ter aqui as notícias de 2 touros, que tem uma volatilidade moderada. Tá? Nesse tipo de notícia, a gente já presta um pouco mais atenção ali nas nossas análises, porque pode impactar. E nós vamos ter também, por exemplo, as notícias de 3 touros, tá? Essas notícias de 3 touros são notícias que impactam muito no mercado financeiro, tá? Por exemplo, vocês devem imaginar, e até para quem não conhece, ó, já sabe que aqui tem um nome da notícia: discurso do presidente Donald Trump hoje às 6h30. Então, até para quem está começando agora e tal, já sabe que quando esse cara aqui se pronuncia, o mercado financeiro vira não vou nem falar a palavra, tá? Mas vou falar assim, vira uma zona. Tá? O Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, ele representa a moeda que tem a maior força, né, que é o dólar americano. Então, quando a gente tem notícia de 3 touros no dólar americano, acaba impactando em todas as outras moedas. Tá? Então, é bem interessante vocês prestarem atenção e acompanharem esse site aqui diariamente durante suas operações. Por quê? Quando você tiver notícias de 2 e 3 touros, o ideal é que você não faça operações nesses momentos, tá? Porque como a gente vai fazer análise gráfica com base nos movimentos que o gráfico vem fazendo e no histórico dele, quando a gente tem notícias desse tipo aqui, elas fazem com que o gráfico tenha uma movimentação anormal. Tá? Então ele muitas vezes vai ir contra a sua análise, ou pode até que na sorte você consiga pegar uma operação e ele ir a favor, entendeu? Mas o indicado mesmo é que você, nesse cenário aqui, ó, de notícia às 6h30, você pare de operar às 6h15, tá? 15 minutos antes, e volte a operar só às 6h45, 15 minutos depois. Tá? Porque o impacto maior das notícias são nos primeiros 15 minutos, quando ela é divulgada, nesse caso aqui, quando o presidente Trump começar a fazer o discurso dele. Tá? Então, esse site aqui é um dos sites, né? Aí a gente tem o outro aqui que é o Forex Factory. O Forex Factory ele tem uma cara um pouco diferente, tá? Só que basicamente ele vai ter aqui as mesmas coisas, as notícias que vão impactar no mercado financeiro naquele dia, tá? Então vocês podem ver que ó, aqui tem o horário também da notícia, qual a moeda que ele vai impactar, e nele é um pouco diferente a importância da notícia, né? Não tem os touros. Aqui vão ter essas bandeirinhas aqui que vão indicar. A bandeira amarela
é como se fosse a notícia de um touro, lá da Investing, né? É a que não tem muito impacto. A laranja é como se fosse a de dois touros, aquela que é mediana, que pode impactar ou não. E no caso aqui não tem nenhuma no momento, mas a vermelha seria a de três touros, tá? Então é sempre bom você acompanhar esses dois sites diariamente, porque tem alguns eventos econômicos que não são colocados em um deles e no outro ela aparece. Como, por exemplo, vocês podem ver aqui que no da Investing tem muito mais eventos para hoje do que lá no Forex Factory. Então, os dois sites são ferramentas que nós temos que utilizar todo dia antes de começar nossas operações, tá? E sempre seguindo a recomendação de ficar de fora do mercado em momentos de notícias com alto impacto, tá? Então, pessoal, eu acho que é isso mesmo. Essa segunda aula, a gente já conseguiu aqui fazer uma explicação bem completa de todos os pontos, tá? E agora eu vou pedir mais uma vez para vocês deixar o curtir aí no vídeo, compartilhar com seus amigos que querem começar aí nas opções binárias. Nós estamos fazendo esse curso gratuito e agora é a chance de vocês aprenderem e aprenderem com quem sabe e com quem vive do mercado, tá? Então, fica um abraço aí para todo mundo e até mais.